Você deve ser a Karen, disse ela, aproximando-se de mim com um sorriso caloroso. A Christine me contou tudo sobre você. Eu queria dizer o quanto admirei o que você fez naquela formatura. Minha filha estava lá, ela é professora na universidade, e disse que todo mundo estava falando sobre isso. Espero que seja no bom sentido, eu disse, embora percebesse que não me importava se era bom ou ruim. Eu tinha dito a verdade, e isso bastava. Ah, com certeza no bom sentido. Minha filha disse que foi o momento mais autêntico que ela já presenciou em uma cerimônia de formatura, que a fez refletir sobre seu próprio relacionamento comigo, sobre se ela realmente me enxerga ou apenas enxerga o papel que eu desempenho na vida dela. E ela te vê? O sorriso de Janete vacilou ligeiramente. Estamos trabalhando nisso. É complicado, não é? Os relacionamentos que temos com nossos filhos. Nós os amamos muito, mas às vezes esse amor se mistura com expectativas, obrigações e mágoas antigas. Muito complicado. Estou ansiosa pela quinta noite. Christine disse que vamos ler O Despertar. Não leio desde que era professora, mas lembro que é sobre uma mulher que escolhe a si mesma acima das expectativas dos outros. Esse parece ser o tema da minha vida ultimamente. Que bom para você. Já passou da hora de todos nós começarmos a escolher a nós mesmos. Enquanto dirigia para casa, pensei na mulher que eu tinha sido 6 meses atrás, a mulher que teria ficado horrorizada com a ideia de causar uma cena, que teria ficado sentada em silêncio no último banco e engolido a mágoa. Aquela mulher parecia uma estranha agora, alguém que eu conhecera um dia, mas que eu já tinha superado. A mulher que eu estava me tornando ainda estava tomando forma, ainda descobrindo seus próprios contornos e limites, mas ela era corajosa o suficiente para pintar sua cozinha de verde sálvia, sábia o suficiente para estabelecer limites com sua filha e aberta o suficiente para fazer novos amigos que a viam como ela realmente era. Dali a 3 semanas, Joyce ligaria e teríamos uma conversa que determinaria o futuro do nosso relacionamento. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu não tinha medo daquela conversa. Eu sabia quem eu era agora e sabia o que merecia. Não importa o que Joyce decidisse, eu ficaria bem, mais do que bem. Eu estaria livre. Em fevereiro passado, recebi uma notícia que validou anos de trabalho árduo, uma promoção a gerente sênior de marketing com um aumento salarial significativo. Pela primeira vez, eu ganharia 6 dígitos. A promoção veio com responsabilidades adicionais, incluindo gerenciar uma equipe de 5 pessoas e supervisionar a reformulação da estratégia de marketing digital da nossa empresa. Fiquei em êxtase, mas também honrado pela confiança que minha empresa depositou em mim. Compartilhei a notícia com minha amiga próxima, Raquel, e comemorei com uma boa garrafa de vinho e comida para a viagem do nosso restaurante tailandês favorito. Decidi deliberadamente não contar à minha família imediatamente, querendo aproveitar a conquista sem que ela fosse diminuída ou redirecionada para preocupações com Amanda. De alguma forma, porém, a notícia se espalhou pela família. Meu primo Taylor, que trabalhava em uma empresa parceira, soube da minha promoção e, inocentemente, mencionou isso à minha tia, que então ligou para minha mãe. 3 dias depois da minha promoção, recebi um telefonema extraordinariamente entusiasmado da minha mãe me parabenizando. Seu interesse pelos detalhes da minha nova função parecia estranho e um tanto perturbador. Mal sabia eu que esse interesse repentino pela minha situação financeira logo revelaria seu verdadeiro propósito. A mensagem da minha mãe chegou numa quarta-feira à tarde, enquanto eu estava no meio de uma reunião estratégica com a minha equipe. Só a vi 2 horas depois, quando finalmente tive um intervalo. Diana, precisamos ter uma reunião de família neste sábado às 17 horas. É importante que todos estejam presentes. Papai e eu estamos preparando o jantar. Por favor, venham. Meu estômago se apertou imediatamente. Na nossa família, reuniões importantes eram raras e geralmente significavam que algo estava errado. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava doente. Talvez o problema cardíaco do meu pai tivesse piorado ou a minha mãe tivesse recebido um diagnóstico preocupante. Respondi rapidamente confirmando que estaria lá e passei o resto do meu dia de trabalho distraído e preocupado. O sábado chegou com um clima primaveril excepcionalmente quente. Dirigi pela rota conhecida até a casa dos meus pais em Lexington, ensaiando respostas para vários cenários. Se alguém estivesse doente, eu oferecia ajuda com consultas médicas ou pesquisava opções de tratamento.
Se quisessem discutir a venda da casa da família, eu apoiaria qualquer decisão que os deixasse confortáveis na aposentadoria. Ao entrar na garagem, notei o Volkswagen azul da Amanda já estacionado perto da garagem. Ao lado, estava a SUV do meu tio Peter, irmão da minha mãe, que morava a cerca de 1 hora de distância, em New Hampshire. A presença dele aumentou minha preocupação. Por que eles precisariam do tio Peter em uma reunião de família? A porta da frente se abriu antes que eu pudesse tocar a campainha. Minha mãe estava lá, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Diana, você está aqui. Entre, entre. Estão todos na sala. Entrei em casa e imediatamente notei mudanças desde a minha última visita, um mês antes. Havia um sofá seccional de couro novo na sala de estar que parecia caro, substituindo o sofá de tecido desgastado que estava lá há anos. Uma impressionante TV de tela plana agora dominava a parede onde antes ficava um modelo antigo e modesto, para pais que frequentemente mencionavam estarem atentos às economias para a aposentadoria. Essas compras pareciam estranhamente luxuosas. Na sala de estar, papai estava sentado em sua poltrona, parecendo desconfortável. Amanda sentou-se na beirada do sofá novo, e sua expressão se iluminou artificialmente ao me ver. Tio Peter assentiu de sua posição perto da lareira. Oi, maninha, Amanda se aproximou para me abraçar com um entusiasmo incomum. Adorei essa blusa em você. É nova? Você sempre tem um gosto incrível. O elogio dela me pegou de surpresa. Amanda raramente reparava no que eu vestia, muito menos fazia comentários positivos. Seus olhos se voltaram para os nossos pais como se buscassem aprovação para sua proposta amigável. Obrigada, eu disse, cautelosa. Na verdade, está no meu armário há um tempo. Bem, ficou incrível em você. Ela não está ótima, mãe? Tão profissional e bem-sucedida. Mamãe assentiu rapidamente. Sim, muito bom. Diana, você gostaria de um chá gelado? Fiz o seu favorito com a hortelã da horta. A gentileza excessiva estava se tornando cada vez mais suspeita. Aceitei o chá e sentei-me numa poltrona, notando como todos pareciam evitar o contato visual direto. Então, arrisquei, está todo mundo bem? Sua mensagem parecia urgente, mãe. Ah, estamos todos bem de saúde, respondeu a mãe rapidamente. Conversamos sobre tudo depois do jantar. Fiz seu assado favorito. A conversa antes do jantar foi tensa. Papai falou sobre seu jogo de golfe com mais animação do que o normal. Mamãe continuou desaparecendo na cozinha, recusando ajuda quando eu oferecia. Amanda demonstrou um interesse incomum pelo meu trabalho, fazendo perguntas detalhadas sobre minha promoção e novas responsabilidades. Então, que tipo de aumento salarial vem com um cargo tão alto? Ela perguntou enquanto ajudava a mãe a levar os pratos para a mesa. Percebi que a mãe e o pai trocavam olhares. Amanda, interrompeu minha mãe, não vamos falar de negócios no jantar. Diana, você quer mais batatas? Ao longo da refeição, captei trechos do que parecia ser uma conversa previamente ensaiada. As referências à situação e às nossas opções desapareceram rapidamente quando perceberam que eu estava ouvindo. Em certo momento, Amanda sussurrou algo para a mãe, que lhe deu um tapinha reconfortante na mão e disse: vamos resolver tudo. O tio Peter permanecia em silêncio, estudando o prato com interesse concentrado sempre que a conversa tomava esses rumos misteriosos. Sua presença ainda me intrigava. Como único irmão da minha mãe, ele às vezes mediava desentendimentos familiares, mas não tínhamos tido nenhum conflito que exigisse mediação recentemente, pelo menos nenhum que me envolvesse. Depois da sobremesa, um tiramisu elaborado que a mãe nunca tinha feito antes, o pai pigarreou e anunciou: vamos para a sala de estar. Temos assuntos de família para discutir. Minha ansiedade, que vinha crescendo a noite toda, atingiu o auge. A formalidade do anúncio e os olhares nervosos trocados confirmaram que não se tratava de uma reunião familiar casual. Algo significativo estava acontecendo, e de alguma forma eu suspeitava que me envolvia. Quando nos acomodamos na sala de estar, a atmosfera ficou carregada de expectativa. Papai se posicionou em sua poltrona. Mamãe sentou-se ao lado de Amanda no sofá, e o tio Peter sentou-se em uma cadeira um pouco afastada do nosso círculo, como se estivesse se designando um observador em vez de um participante. Sentei-me sozinho na poltrona em frente a todos,
sentindo cada vez mais que aquilo era menos uma reunião de família e mais um tribunal. O arranjo físico não me passou despercebido, eles contra mim. Papai mexia nos óculos de leitura, um hábito nervoso que eu reconhecia das brigas da infância. Mamãe alisava o tecido da calça repetidamente. Amanda mantinha os olhos baixos, mexendo no esmalte. Tio Peter suspirou e olhou para o relógio. O silêncio se estendeu desconfortavelmente até que finalmente o quebrei. Ok, o que está acontecendo? Vocês estão todos agindo de forma estranha e, sinceramente, isso está me assustando um pouco. Papai olhou para mamãe, que assentiu levemente como se estivesse dando permissão para prosseguir. Seja lá o que fosse que estivesse por vir, eles já haviam claramente combinado sua abordagem de antemão, e essa percepção me arrepiou. Papai pigarreou pelo que pareceu ser a 100ª vez naquela noite. Tirou os óculos, limpou-os com a barra da camisa e os recolocou com uma lentidão deliberada. Essas táticas de protelar só aumentavam minha ansiedade. Diana, ele finalmente começou, com a voz carregada do tom formal que reservava para assuntos sérios, convocamos esta reunião familiar para discutir uma situação que afeta a todos nós. É sobre questões financeiras. Minha mente acelerou. Será que meus pais estavam em apuros? Será que seus investimentos para a aposentadoria haviam fracassado? A casa estava submersa? As compras recentes de repente pareciam ainda mais confusas para quem estava enfrentando dificuldades financeiras. Papai continuou, sua irmã anda passando por momentos difíceis ultimamente. Ele gesticulou em direção a Amanda, que conseguiu esboçar um olhar convincente de angústia. Ela teve alguns contratempos financeiros que saíram do seu controle. Amanda fungou na hora, e minha mãe imediatamente passou o braço em volta dos seus ombros. Que tipo de contratempos? Perguntei, tentando manter o tom neutro, apesar da desconfiança crescente. Papai pareceu desconfortável, mas continuou. Amanda abriu uma pequena loja online no ano passado. Você se lembra, ela vendia aquelas joias artesanais e cachecóis importados. Concordei. A boutique era uma loja do Instagram que, pelo que eu havia entendido, consistia principalmente de itens que Amanda comprava em sites estrangeiros com preços bem altos. Ela falou sobre isso com entusiasmo por cerca de 2 meses antes de eu parar de receber atualizações. Bem, continuou papai, ela investiu bastante em estoque que não vendeu como esperado. E ainda teve custos com o site, despesas de marketing, licenças comerciais e... Tive que alugar aquele pequeno espaço de escritório em Cambridge, interrompeu Amanda. Para a imagem da empresa, sabe, meu apartamento não era profissional o suficiente para reuniões com fornecedores. Mordi a língua, lembrando como meus primeiros cartões de visita foram criados e impressos na cafeteria local por $30, e como meu escritório foi uma escrivaninha de canto no meu quarto por anos. A mãe interrompeu, com a voz trêmula de emoção. Amanda está tão deprimida com o fracasso dos negócios. Ela se esforçou tanto, Diana. Ela se esforçou mesmo. Isso afetou a saúde dela. Ela mal consegue dormir de tanto estresse. Sinto muito, eu disse, falando sério, apesar das minhas reservas. Mas ainda não entendi por que isso exigiu uma reunião familiar com o tio Peter presente. O tio Peter se remexeu desconfortavelmente na cadeira, mas permaneceu em silêncio. O pai respirou fundo. O negócio não era o único problema. Havia outras despesas que agravavam o problema. O que ele está tentando dizer, interrompeu Amanda, aparentemente cansada da lenta revelação, é que estou endividada. Uma dívida bem séria. Ela pelo menos teve a decência de parecer envergonhada. Quão sério? Perguntei. A sala ficou em silêncio. Mamãe e papai trocaram outro olhar significativo. R$ 78.000, papai finalmente admitiu. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. $78.000. Como isso é possível? Amanda começou a listar as fontes nos dedos. São cerca de $24.000 em dívidas de cartão de crédito, divididas entre 3 cartões. Depois, cerca de $15.000 para o empréstimo comercial. Tenho um empréstimo pessoal de $18.000 que fiz para consolidar algumas dívidas anteriores, mas depois tive novas despesas. O resto é uma mistura de contas médicas de quando não tinha plano de saúde no ano passado, aluguel atrasado do apartamento e dinheiro que peguei emprestado de amigos. Fiquei em silêncio, atordoado,
tentando processar a magnitude do desastre financeiro dela. $78.000 era mais do que meu salário anual havia recebido até bem pouco tempo atrás. Representava anos de trabalho e sacrifício. A Amanda cometeu alguns erros, disse a mãe, na defensiva. Mas quem nunca cometeu? Ela é jovem e ainda está se adaptando. Ela tem 27 anos, apontei. Não é exatamente uma adolescente. Papai franziu a testa com o meu comentário. A questão é que ela está com problemas e precisa de ajuda. Somos uma família, e a família se ajuda nos momentos difíceis. Certo, eu disse lentamente. Então, você está me contando sobre isso por quê? A mãe se inclinou para a frente, com um olhar repentinamente intenso. Já fizemos tudo o que podíamos, Diana. Ajudamos Amanda com a primeira rodada de dívidas dela há 2 anos e depois novamente no verão passado. Esgotamos uma parte significativa das nossas economias para a aposentadoria, acrescentou o pai. Simplesmente não podemos fazer mais sem colocar o nosso próprio futuro em risco. As peças estavam começando a se encaixar, e eu não gostava da imagem que formavam. Diana, disse minha mãe, com a voz assumindo um tom persuasivo que eu reconhecia da infância, quando ela tentava me convencer a aceitar algo que eu não queria fazer, você está em uma posição maravilhosa agora com sua promoção. Seu novo salário é uma bênção para toda a família. Senti meu corpo gelar. Meu novo salário é resultado do meu trabalho duro e é para o meu futuro. Claro que sim, papai concordou rapidamente. Mas família também é sinônimo de ajudar uns aos outros. Sua irmã está se afogando em dívidas. Só os juros já estão acabando com ela. E sabemos que você sempre foi tão responsável com dinheiro, acrescentou mamãe com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você sempre foi a inteligente, a planejadora. Amanda finalmente falou, com a voz baixa, mas com um quê de expectativa. Sei que é pedir muito, mas não sei mais o que fazer. As agências de cobrança ligam todos os dias. Meu crédito está arruinado. Não consigo nem ser aprovada para um apartamento estúdio sem um avalista. Olhei ao redor da sala, rosto por rosto, torcendo para estar interpretando mal as expectativas deles. Então, o que exatamente você está me pedindo para fazer? Papai se endireitou na cadeira. Diana, já que você está se saindo tão bem com sua nova promoção, achamos que você deveria pagar as dívidas da Amanda. A franqueza da declaração pairou no ar. Não para ajudar ou contribuir, mas para pagar o valor total, acrescentou a mãe rapidamente. Seria um novo começo para ela, uma chance de reconstruir sem essa nuvem pairando sobre ela. Eu me esforcei para encontrar as palavras. Você quer que eu dê $78.000 para Amanda? Isso é quase todas as minhas economias, dinheiro que venho guardando há anos para dar de entrada na minha própria casa. Não é dar, corrigiu Amanda. É mais como um empréstimo familiar. Eu te pago de volta eventualmente. Eventualmente, repeti. Bem, quando eu estiver recuperado. Estou de olho em algumas oportunidades de emprego realmente promissoras agora. Antes que eu pudesse responder àquela vaga garantia, papai soltou outra bomba. Tem mais uma coisa que precisamos discutir. Sua mãe e eu não estamos ficando mais jovens e, como mencionei, nossos fundos de aposentadoria não são o que deveriam ser depois de termos ajudado Amanda anteriormente. Mamãe assentiu solenemente. Nós nos sacrificamos por vocês duas, meninas, a vida toda. Passamos por dificuldades para que vocês pudessem ter oportunidades. Achamos que seria apropriado que você nos ajudasse a reconstruir nosso fundo de aposentadoria também, continuou papai. Talvez uma contribuição mensal, nada muito oneroso considerando seu novo salário. Senti como se tivesse entrado em uma realidade alternativa. Não só me pediam para esvaziar minhas economias para pagar a dívida enorme da Amanda, como também esperavam que eu financiasse a aposentadoria deles. Tudo isso sem que Amanda contribuísse com nada. Estamos pensando em uns $1.000 por mês, especificou meu pai quando não respondi imediatamente. Só até nossas contas voltarem ao normal. Fiz um cálculo mental rápido. Com $1.000 por mês, mais os $78.000 da dívida da Amanda, eles estavam, na prática, me pedindo para entregar mais de $100.000 só nos próximos 2 anos. Um dinheiro que eu havia trabalhado muito para ganhar e economizar.
Não sei o que dizer, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Diga sim, Amanda interrompeu com um entusiasmo inapropriado. Ah, você estaria salvando a minha vida. Estou tão estressada que mal consigo funcionar. Você é uma irmã tão legal por fazer isso. Eu sabia que você ia ajudar. Eu simplesmente sabia. A presunção dela doeu quase tanto quanto o pedido em si. Ela já estava me agradecendo como se meu acordo fosse uma conclusão inevitável. O tio Peter, que permanecerá em silêncio durante toda aquela conversa extraordinária, finalmente falou: talvez Diana precise de um tempo para pensar sobre isso. É um compromisso significativo. A mãe lançou-lhe um olhar que poderia congelar o fogo. Peter, já conversamos sobre isso. Diana entende a responsabilidade familiar. Ela sabe que é a coisa certa a fazer. A maneira como ela disse isso, não como um pedido, mas como uma expectativa, fez algo mudar dentro de mim. Olhei para os rostos deles novamente, vendo-os com uma clareza renovada. Não se tratava de uma discussão. Era uma emboscada, cuidadosamente planejada e executada para extrair o máximo benefício financeiro dos meus anos de trabalho árduo e escolhas responsáveis. Preciso de um minuto, disse eu, levantando-me abruptamente. Com licença. Saí da sala com as pernas desconectadas do meu corpo, ignorando os murmúrios preocupados atrás de mim. Eu precisava de espaço, ar, um momento para processar a magnitude do que acabará de me ser pedido, ou melhor, exigido. Eu me vi no meu quarto de infância, agora transformado em escritório, mas ainda contendo resquícios da minha juventude, troféus do time de debate em uma prateleira, um certificado de honra emoldurado que meus pais nunca se preocuparam em tirar, um quadro de avisos com fotos desbotadas do ensino médio. Sentada na beirada do pequeno futon que substituíra minha cama, tentei processar o que acabará de acontecer lá embaixo. Meu coração disparava no peito e minhas mãos tremiam levemente enquanto todo o peso das expectativas da minha família me pressionava. Enquanto eu olhava para uma foto minha com 16 anos, séria e já carregando o peso de uma responsabilidade excessiva, memórias voltaram, conexões se formando entre o passado e o presente, as quais eu tentei por anos descartar como incidentes isolados em vez de um padrão. Lembrei-me do meu último ano do ensino médio, sentada à mesa da cozinha com folhetos de faculdades abertos à minha frente. Eu havia sido aceita em 5 universidades, incluindo a da minha casa dos sonhos, Cornell, mas a realidade financeira era assustadora. Mãe, pai, perguntei cuidadosamente, sei que já conversamos sobre a necessidade de eu pagar a maior parte da faculdade sozinha, mas vocês poderiam me ajudar com as taxas de inscrição? São $80 para Cornell, e as outras custam entre $50 e $75 cada. Meu pai franziu a testa ao ler o jornal. Diana, já conversamos sobre responsabilidade. Essas mensalidades deveriam ter feito parte do seu planejamento. Você sabia que a faculdade estava chegando. Economizei $3.200 do meu trabalho como caixa, expliquei. Mas isso é para mensalidades e livros. Não calculei todas essas taxas extras. Bem, então essa é uma lição de vida, ele respondeu. Sempre leve em conta os custos ocultos. Acabei me inscrevendo em apenas 3 instituições em vez de 5, pagando as mensalidades com o meu fundo de mensalidade cuidadosamente economizado. 2 semanas depois, meus pais surpreenderam Amanda com um Fusca usado de presente de aniversário de 16 anos, uma compra de $5.000 que aparentemente não pesou tanto no orçamento deles quanto meus $230 em taxas de inscrição teriam feito. A lembrança se dissolveu em outra. No meu segundo ano de faculdade, eu trabalhava 20 horas por semana na livraria do campus e outras 15 em uma cafeteria nos fins de semana, mantendo uma média de 3,8. Cheguei em casa no feriado de Ação de Graças exausto, com um resfriado persistente do qual não conseguia me livrar porque não podia me dar ao luxo de perder turnos. Durante o jantar, Amanda compartilhou animadamente histórias sobre suas experiências no ensino médio, incluindo uma viagem para a Flórida com amigos durante as férias de primavera. Quanto isso está custando? Perguntei, genuinamente curiosa sobre as tarifas atuais, já que estava considerando uma viagem de verão econômica com colegas de quarto. Ah, a mamãe e o papai estão pagando, Amanda disse casualmente. São só uns $1.200 por tudo. Quando olhei para meus pais, surpresa, minha mãe disse, Amanda se esforça muito na escola. Ela merece umas férias com os amigos.
Eu mordi a língua, sem mencionar minha média de 4,0 naquele semestre ou o fato de não ter tirado um dia de folga em 3 meses. Mais tarde, quando desenvolvi bronquite por causa da doença, coloquei os antibióticos no meu cartão de crédito porque fiquei com vergonha de pedir ajuda depois daquela conversa. Outra lembrança me veio à tona: minha formatura na faculdade. Eu havia conquistado honrarias no departamento e conseguido um emprego a partir do mês seguinte. Meus pais organizaram uma pequena reunião no quintal, com alguns parentes e amigos da vizinhança. A comemoração inteira custou uns $200, incluindo algumas bandejas de supermercado e um bolo de massa. 6 meses depois, Amanda conseguiu seu primeiro emprego como recepcionista em uma imobiliária. Meus pais a levaram para jantar no Morton's Chachouse, uma refeição que custou facilmente $400, e a presentearam com um laptop novo para comemorar esse marco. As lembranças continuaram a jorrar. 3 anos atrás, o telhado dos meus pais começou a vazar durante um inverno particularmente rigoroso. Estando entre inquilinos para o imóvel alugado, eles estavam preocupados com o custo. Diana, você poderia ajudar com os reparos? Meu pai perguntou. Só um pequeno empréstimo até os novos inquilinos se mudarem no mês que vem. Esse pequeno empréstimo acabou sendo $3.800, que eu havia pegado do meu fundo de emergência. Apesar de repetidas consultas gentis ao longo do ano seguinte, o dinheiro nunca foi devolvido. Quando finalmente perguntei diretamente, meu pai pareceu surpreso. Achei que tínhamos combinado que essa seria a sua contribuição para o sustento da família, disse ele. Afinal, você herdará parte desta casa um dia. Enquanto isso, Amanda estava morando sem pagar aluguel no imóvel de investimento deles, entre inquilinos, por quase 4 meses naquele mesmo ano, um benefício que valia aproximadamente $6.000 em aluguel de mercado que eles poderiam ter recebido. No ano passado, Amanda queria viajar com amigos por 2 semanas para a Espanha. Como não tinha condições financeiras, me pediu um empréstimo de $3.000. Não posso, Amanda. Estou economizando para a entrada e tenho IPTU para pagar no mês que vem, expliquei. Ela ligou imediatamente para os nossos pais e, em menos de 1 hora, meu telefone tocou com a minha mãe na linha. Diana, por que você está sendo tão egoísta? Sua irmã nunca te pede nada. Esta viagem é importante para a rede de contatos e contatos dela. Quando me mantive firme, fui rotulada de irmã egoísta por semanas. Ninguém mencionou que eu tinha ajudado meus pais a pagar um novo aquecedor de água apenas 2 meses antes. Sentada ali no meu antigo quarto, essas memórias e dezenas de outras se alinharam em um padrão inconfundível que eu havia passado anos tentando não ver. Meus pais sempre encararam minha responsabilidade financeira como um recurso familiar a ser utilizado sempre que necessário, enquanto a irresponsabilidade financeira de Amanda era tratada como um problema familiar que exigia solução coletiva. Senti meu peito apertar ao reconhecer a verdade. Se eu concordasse com essa demanda atual, ela nunca terminaria. Sempre haveria outra crise, outra necessidade, outra expectativa de que eu sacrificaria minha segurança e meu futuro para apoiar escolhas das quais não participei. Olhei para o relógio. Eu estava lá em cima havia quase 15 minutos. Eles estariam ficando impacientes. Respirei fundo várias vezes, tentando acalmar meu coração acelerado e organizar meus pensamentos. O caminho a seguir estava se tornando claro, embora a perspectiva de segui-lo me enchesse de pavor e uma estranha sensação de libertação. Levantando-me, vi meu reflexo no pequeno espelho pendurado atrás da porta. Eu parecia pálido, mas decidido. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava prestes a priorizar meu próprio bem-estar em detrimento das expectativas da minha família. O pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Com uma última respiração profunda, abri a porta e voltei para o andar de baixo para encarar minha família, com minha mente decidida e meus limites, pela primeira vez, firmemente estabelecidos. Quando voltei para a sala, 4 rostos expectantes se voltaram para mim. Minha mãe tinha feito café fresco, e pratinhos de sobremesa com mais tiramisu aguardavam na mesa de centro, mais uma tentativa de adoçar o que estavam me pedindo. Desculpe por me afastar, disse eu, voltando ao meu lugar. Minha voz soava diferente aos meus ouvidos, mais calma e segura do que eu me sentia por dentro. Precisava de um momento para processar tudo. Completamente compreensível, disse papai com um sorriso conciliador. É muita coisa para assimilar. Amanda se inclinou para a frente, ansiosa. Então, você vai ajudar, né?
Prometo que serei mais responsável daqui para frente. Esse é o alerta que eu precisava. Olhei para ela, olhei de verdade, e vi não apenas minha irmã, mas uma mulher de 27 anos que nunca havia enfrentado as consequências de suas escolhas. Olhei para meus pais e vi duas pessoas que, apesar das boas intenções, criaram essa situação ao longo de anos de expectativas e apoio desequilibrados. Pensei muito sobre isso, comecei cuidadosamente, e temo não poder fazer o que você está pedindo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A xícara de café da minha mãe congelou a meio caminho dos lábios. O corpo do meu pai enrijeceu-se na poltrona. Amanda abriu um pouco a boca. Apenas o tio Peter pareceu não se surpreender, observando a cena com o que poderia ser um leve sinal de aprovação nos olhos. Como assim você não pode? Minha mãe finalmente perguntou, colocando a xícara na mesa com um barulho agudo no pires. Quero dizer que não tenho condições de pagar as dívidas da Amanda nem de contribuir para o seu fundo de aposentadoria, mantive a voz calma e objetiva. Minhas economias são destinadas ao meu próprio futuro, à entrada para uma casa, meu planejamento de aposentadoria e meu fundo de emergência. São compromissos que assumi comigo mesmo após anos de planejamento cuidadoso. Mas você acabou de ganhar uma promoção e tanto, protestou Amanda. Você está ganhando 6 dígitos agora. Minha promoção não altera meus objetivos ou obrigações financeiras, expliquei. Sim, recebi um aumento salarial, mas isso não significa ter 78 mil dólares de renda disponível. Meu novo cargo traz novas responsabilidades às quais ainda estou me adaptando, e meu planejamento financeiro leva em conta minhas próprias necessidades e meu futuro. O rosto do meu pai começou a ficar vermelho, um sinal de alerta que eu reconhecia das minhas desavenças de infância. Diana, talvez você não entenda a gravidade da situação. Sua irmã está se afogando em dívidas. Agências de cobrança estão ligando. O crédito dela está arruinado. Eu entendo a gravidade, respondi. E simpatizo com a situação da Amanda, mas essas são consequências das decisões que ela tomou. Então, você vai deixar sua irmã sofrer? A voz da minha mãe se elevou de indignação. Depois de tudo que fizemos por você? Lá estava, a tática da culpa que funcionara tão bem durante toda a minha vida. Desta vez, fortalecido pelas minhas recentes descobertas lá em cima, eu estava preparado. O que exatamente você fez por mim que justifica a expectativa de que eu dê 78 mil dólares a Amanda? Perguntei baixinho. Minha mãe recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Nós te criamos. Nós te demos um teto, comida na mesa. Nós te demos oportunidades. Sim, você fez o básico que os pais devem fazer, reconheci, e sou grata por isso. Mas, além do básico, eu me formei na faculdade. Construí minha carreira sem contatos ou apoio financeiro. Trabalhei para conquistar tudo o que tenho. Isso não é justo, interrompeu meu pai. Ajudamos quando podíamos. Você pagou? Desafiei. Quando precisei pagar a taxa de inscrição para a faculdade, você me disse para resolver sozinha. Quando Amanda quis fazer uma viagem de férias de primavera para a Flórida no primeiro ano do ensino médio, você cobriu os 1.200 dólares sem hesitar. Aquilo foi diferente, disse mamãe, com desdém. Como? Como é diferente? Você sempre disse que eu era tão independente, tão capaz, explicou ela, como se isso justificasse tudo. Amanda precisa de mais apoio. Ela precisa de mais apoio porque você nunca exigiu que ela se levantasse sozinha, eu disse, e a verdade dessa afirmação me atingiu em cheio enquanto eu a pronunciava. Você amorteceu cada queda, resolveu cada problema, pagou cada dívida e agora está me pedindo para continuar com esse padrão. O rosto de Amanda se contorceu numa expressão chorosa que sempre fizera maravilhas com nossos pais. Não acredito que você está sendo tão insensível. Estou em sérios apuros, Diana. Eu sei que sim, disse eu, suavizando um pouco o tom. E estou disposta a te ajudar a encontrar recursos para aconselhamento financeiro. Posso te ajudar a criar um orçamento e um plano de pagamento de dívidas. Posso te conectar com contatos que podem ter oportunidades de emprego, mas eu não posso e não vou pagar suas dívidas. Aconselhamento financeiro não vai impedir as ligações de cobrança, disse Amanda, erguendo a voz estridente. Preciso de dinheiro, não de conselhos. O que você precisa é aprender a administrar dinheiro, respondi. Caso contrário,
Teremos essa mesma conversa novamente daqui a alguns anos. Meu pai se levantou, com a paciência claramente esgotada. Diana, isso não é um pedido. É responsabilidade da família. Sua irmã precisa de ajuda que só você pode oferecer agora. Pai, eu entendo que você veja dessa forma, mas... Depois de tudo que sacrificamos por você, interrompeu minha mãe, com lágrimas nos olhos, é assim que você nos retribui? Com egoísmo? A palavra egoísmo acendeu algo em mim, anos de frustração reprimida por ser rotulada de egoísta sempre que estabelecia um limite. Não é egoísmo proteger meu futuro financeiro, eu disse com firmeza. Seria irresponsável da minha parte esvaziar minhas economias e assumir obrigações mensais adicionais que comprometeriam minha segurança e meus objetivos. Família cuida da família, insistiu papai, elevando o tom de voz. Foi assim que criamos você. A família deve apoiar o crescimento e a independência uns dos outros, retruquei. Não permitir padrões destrutivos ou fazer exigências irracionais. O tio Peter finalmente falou, Robert, Margarete, talvez Diana tenha razão sobre. Fique fora disso, Peter, minha mãe retrucou. Isso é entre nós e nossas filhas. Amanda, percebendo que suas lágrimas não estavam surtindo o efeito desejado, mudou de tática. Tudo bem, se você não vai ajudar com tudo, que tal metade? Ou mesmo só $20.000 para pagar os cartões com juros mais altos? Isso não aborda o problema real, eu disse. O problema não é só a dívida. É o comportamento que a criou e provavelmente criará mais no futuro. Meu pai andava de um lado para o outro na sala, a frustração evidente em cada movimento. Não acredito no que estou ouvindo. Nós te criamos melhor do que isso, Diana. Você me criou para ser responsável, apontei. Estou sendo responsável com minhas finanças, assim como você me ensinou. Nós criamos você para se importar com a família, gritou minha mãe. Para não ser egoísta e frio quando os outros estão sofrendo. A conversa andava em círculos, com as mesmas acusações sendo lançadas contra mim de ângulos diferentes. Percebi que não chegaríamos a um entendimento nem hoje, nem nunca. Então meu pai disse algo que me deixou perplexo. Não era para ser assim, murmurou ele, mais para minha mãe do que para mim. Você disse que ela concordaria assim que explicássemos a situação. Minha mãe lançou-lhe um olhar de advertência, mas era tarde demais. Eu já tinha entendido a implicação. Você disse a eles que eu concordaria? Perguntei diretamente a Amanda, antes mesmo desta reunião acontecer. Você disse a eles que eu pagaria suas dívidas? Amanda teve a delicadeza de parecer desconfortável. Eu disse que você provavelmente ajudaria, porque está indo muito bem agora. Só isso. Mas algo em seu olhar evasivo me disse que havia mais. Virei-me para o tio Peter, cuja presença de repente fez sentido. Tio Peter, por que exatamente o senhor está aqui esta noite? Ele se mexeu, desconfortável. Seus pais me pediram para vir como apoio moral, eu acho. Apoio moral para quê? Ninguém respondeu, mas o silêncio foi revelador. Você estava aqui para me convencer, não estava, e insisti. Para aumentar a pressão caso eu resistisse. Isso não é justo, protestou minha mãe fracamente. O que não é justo é planejar essa emboscada, eu disse, as peças se encaixando. Isso nunca foi uma discussão. Você decidiu, antes mesmo de eu chegar, que eu pagaria as dívidas da Amanda e contribuiria para sua aposentadoria. As próximas palavras do meu pai confirmaram tudo. Diana, já dissemos a Amanda que você vai cuidar de tudo. Não podemos voltar atrás agora. Ela está contando com a solução. As palavras me atingiram como golpes físicos. Ela vai pagar tudo, disseram sobre mim sem meu conhecimento ou consentimento. Fizeram promessas em meu nome, alocaram meu dinheiro sem meu consentimento e esperavam que eu simplesmente concordasse com a decisão deles. Naquele momento, algo fundamental mudou no meu relacionamento com a família. Uma vida inteira tentando obter aprovação por meio de sacrifício e responsabilidade se cristalizou na clara compreensão de que nenhum sacrifício jamais seria suficiente. Sempre haveria outra expectativa, outra exigência, outra suposição de que meus recursos eram propriedade da família, enquanto minhas necessidades eram responsabilidade exclusiva minha. Entendo, disse baixinho, uma estranha calma me invadindo enquanto o caminho a seguir se tornava cristalino.
Esta reunião não era para pedir minha ajuda. Era para me informar sobre uma decisão que você já havia tomado sobre o meu dinheiro. Ninguém me contradisse. O silêncio deles foi confirmação suficiente. Levantei-me lentamente, pegando minha bolsa e meu celular na mesa lateral. 4 pares de olhos me observavam com expressões que variavam da confusão ao alarme crescente. Diana, o que você está fazendo? Perguntou minha mãe, com a voz aguda de ansiedade. Ainda não terminamos nossa discussão. Sim, temos, respondi calmamente. Não há mais nada a discutir. Você não pode simplesmente ir embora, protestou meu pai. Este é um assunto de família que precisa ser resolvido. A resolução é que não pagarei as dívidas da Amanda nem contribuirei para o seu fundo de aposentadoria, declarei claramente. Essa é a minha decisão final. Amanda se levantou de um pulo, o pânico substituindo a manipulação chorosa de antes. Diana, por favor, você não pode fazer isso comigo. Eu já avisei as administradoras de cartão de crédito que farei pagamentos altos na semana que vem. Eu prometi a elas. Isso foi prematuro, eu disse, encarando-a firmemente. Você fez promessas baseadas em dinheiro que nunca foi seu para alocar. Somos uma família, disse minha mãe, com a voz trêmula entre a raiva e o desespero. Você não pode simplesmente fugir das obrigações familiares. Parei por um instante, considerando minhas palavras cuidadosamente. Nunca me afastei de obrigações familiares genuínas. Ajudei com reparos na casa, levei você a consultas médicas, estive disponível sempre que houve uma necessidade real. Mas isso não é uma obrigação. É uma exploração. Como você ousa? Explodiu meu pai. Depois de tudo o que fizemos. Eu o interrompi com a mão levantada. Estou indo agora. Acho que todos nós precisamos de um tempo para processar essa conversa. Se você sair por aquela porta sem resolver isso, minha mãe ameaçou, você vai se arrepender. A antiga Diana teria vacilado diante daquela ameaça implícita, da sugestão de que amor e aceitação dependiam da obediência. Mas, ali, percebi que não tinha mais nada a perder naquele relacionamento. O amor incondicional que busquei durante décadas, acomodando suas expectativas desequilibradas, nunca existiu de verdade. Sinto muito que você se sinta assim, eu disse sinceramente. Continuo disposto a ajudar Amanda com o planejamento financeiro e a procura de emprego. Minha oferta de apoio nessas áreas permanece, mas não fornecerei resgates financeiros. Isso não basta, Amanda retrucou, sua vulnerabilidade anterior substituída por um sentimento de direito. Preciso de dinheiro, não de conselhos. Então não posso te ajudar, eu disse simplesmente. Caminhei até a entrada, peguei meu casaco do cabide e me dirigi para a porta da frente. Atrás de mim, os protestos ficaram mais altos, minha mãe me chamando, meu pai exigindo que eu voltasse para a sala, Amanda emitindo um som entre um soluço e um grito de frustração. Só o tio Peter permaneceu em silêncio, observando a cena se desenrolar com o que parecia uma triste resignação. Abri a porta da frente, saí para o ar fresco da noite e fechei-a firmemente atrás de mim, interrompendo o coro de recriminações. A caminhada até o meu carro pareceu surreal, como se eu estivesse vivendo um sonho. Minhas mãos tremiam levemente quando destranquei a porta e sentei no banco do motorista. Por um momento, fiquei ali sentado, esperando que a culpa esmagadora se abatesse sobre mim, o peso familiar que sempre acompanhava qualquer ato de autoafirmação na minha família. Em vez disso, senti uma leveza curiosa, como se tivesse me livrado de um fardo que carregava há tanto tempo que me esqueci que não fazia parte de mim. Liguei o motor e dirigi para longe da casa da minha infância, observando-a desaparecer no meu espelho retrovisor até desaparecer numa curva da estrada. Só então as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, não de arrependimento, mas de alívio. Os dias que se seguiram à minha saída da casa dos meus pais foram uma estranha mistura de paz e turbulência. Exteriormente, minha vida continuou normal. Eu ia trabalhar, gerenciava minha equipe, fazia compras, pagava contas. Internamente, eu estava processando uma mudança radical na minha compreensão dos meus relacionamentos familiares. As mensagens começaram na manhã seguinte. Primeiro, veio uma mensagem da minha mãe: seu comportamento ontem à noite foi imperdoável. Seu pai e eu estamos profundamente decepcionados. Nós a educamos para ter mais compaixão do que isso. Então, do meu pai, Diana, sua irmã está arrasada. Ela contava com a sua ajuda.
a família se mantém unida em momentos de necessidade. Ligue para nós quando estiver pronta para discutir isso de forma sensata. A mensagem de Amanda foi menos sutil: obrigada por nada. Agências de cobrança ligam a cada hora. Espero que você esteja feliz na sua vidinha perfeita enquanto a minha desmorona. Li cada mensagem, reconheci as emoções por trás delas e optei por não responder imediatamente. Precisava de tempo para processar meus próprios sentimentos sem ser arrastada de volta para a narrativa delas. Na quarta-feira, a estratégia de comunicação havia evoluído. Meu telefone tocou com ligações de parentes, tia Patrícia expressando preocupação com uma mal-entendida com meus pais, prima Sara se perguntando se eu estava bem depois do desentendimento familiar, tio Robert sugerindo que eu reconsiderasse minha posição em prol da harmonia familiar. Ficou claro que meus pais haviam ativado a árvore telefônica da família, apresentando a versão deles dos acontecimentos, na qual eu era caracterizada como egoísta e indiferente. A maioria das conversas começava com simpatia, mas inevitavelmente tendia a sugerir que eu deveria chegar a um acordo ou fazer o que pudesse para ajudar Amanda. Meu apartamento se tornou meu santuário, o único espaço onde eu não era confrontada com expectativas e culpa. Eu me via ansiosa para fechar a porta todas as noites, me isolando do mundo e da pressão que ele continha. Na sexta-feira à noite, convidei minha amiga Raquel para pedir comida e tomar vinho. Depois de hesitar entre os aperitivos, finalmente contei a história toda. Deixa eu ver se entendi, disse Raquel quando terminei. Eles te emboscaram com uma exigência de $78.000 mais pagamentos contínuos, agiram como se você não tivesse escolha e agora estão chocados por você ter recusado? Ouvi-lo resumido de forma tão sucinta me fez rir pela primeira vez em dias. É exatamente isso. Diana, você fez a coisa certa, Raquel me garantiu. Se tivesse concordado, onde isso terminaria? Ano que vem, seria outra dívida, e depois outra. Foi isso que percebi sentado no meu antigo quarto, admiti. Esse padrão esteve presente durante toda a minha vida. Só que nunca o vi tão claramente antes. Na semana seguinte, um colega de trabalho chamado Marcos me ouviu atendendo uma ligação tensa da minha mãe na sala de descanso. Depois que desliguei, ele me contou, hesitante, que havia passado por algo semelhante com um irmão. A dinâmica financeira familiar é complicada, disse ele. Meu irmão esperou por resgates financeiros por anos. Só quando parei de fornecê-los é que ele finalmente se recompôs. Foi difícil, mas foi a decisão certa para nós dois. Sua perspectiva, de alguém que passou pelo processo e viu resultados positivos, fortaleceu minha determinação de manter meus limites. 3 semanas após a reunião familiar, comecei a consultar o Dr. Lewis, um terapeuta especializado em dinâmica familiar. Na nossa primeira sessão, contei-lhe toda a história, ainda lutando contra a dúvida, apesar da minha convicção de que tinha feito a escolha certa. O que você está descrevendo, disse o Dr. Lewis pensativamente, tem elementos de abuso financeiro, usar o dinheiro como meio de controle e manipulação, criando expectativas desiguais com base nos papéis atribuídos dentro da família. Abuso financeiro, repeti, o termo chocante e esclarecedor. Nunca pensei nisso dessa forma. Pode não ser intencional da parte deles, esclareceu ela. Esses padrões geralmente se desenvolvem gradual e inconscientemente, mas o impacto em você foi significativo. Ao longo de várias sessões, exploramos as raízes dessas dinâmicas e desenvolvemos estratégias para manter limites saudáveis enquanto processávamos a culpa e a tristeza que acompanhavam minha posição contra padrões familiares há muito estabelecidos. Enquanto isso, a pressão da minha família se intensificava. As mensagens de Amanda tornavam-se cada vez mais desesperadas, depois hostis, depois manipuladoras, alternando-se entre esses estados, às vezes no mesmo dia. Meus pais empregavam todas as táticas que haviam funcionado no passado: apelos à lealdade familiar, lembretes de sacrifícios da infância, insinuações de que meu amor estava sendo medido pela minha disposição em fornecer apoio financeiro. 5 semanas após o nosso confronto, eles fizeram sua tentativa definitiva de alavancagem. Diana, se você não pode apoiar esta família neste momento de necessidade, precisaremos reconsiderar nosso relacionamento daqui para frente. Família significa estar presente um para o outro, não apenas quando for conveniente. A ameaça de distanciamento familiar, implícita, mas nunca antes declarada tão explicitamente, antigamente me levaria a uma espiral de obediência. Agora, tendo tido tempo para refletir sobre a verdadeira natureza do nosso relacionamento, reconheci-a como o mecanismo de controle que era.
Após consultar o Dr. Lewis, redigi uma resposta breve e clara: amo todos vocês e continuo aberto a reconstruir nosso relacionamento em termos mais saudáveis. Meus limites em relação ao apoio financeiro permanecem firmes. Espero que possamos encontrar um caminho que respeite a autonomia e a responsabilidade de todos. A resposta deles foi o silêncio, um silêncio que se estendeu de dias a semanas. A família que me bombardeara com ligações e mensagens de repente se calou, aparentemente implementando a ameaça de reconsideração do nosso relacionamento. O silêncio foi doloroso, mas também esclarecedor. Confirmou que minha obediência era uma condição para a aceitação, um preço que eu não estava mais disposto a pagar. 3 meses se passaram sem contato mínimo com a minha família. Minha mãe ocasionalmente enviava mensagens de texto com atualizações breves sobre acontecimentos da família ou da vizinhança, mas evitava qualquer menção ao nosso conflito ou à situação de Amanda. Meu pai permaneceu em completo silêncio. Amanda alternava entre mensagens raivosas e apelos queixosos, eventualmente diminuindo para verificações esporádicas que pareciam destinadas a testar se minha determinação havia enfraquecido. O primeiro mês foi o mais difícil. Questionei minha decisão constantemente, acordando no meio da noite com uma culpa e uma dúvida esmagadoras. Teria sido muito dura, muito categórica na minha recusa? Deveria ter oferecido uma quantia menor para ajudar Amanda a superar a crise imediata? O Dr. Lewis me ajudou a responder essas perguntas, distinguindo entre a culpa saudável, que sinaliza que violamos nossos próprios valores, e a culpa doentia, que decorre das expectativas dos outros de que priorizamos as necessidades deles acima do nosso próprio bem-estar. O fato de você se questionar demonstra sua compaixão, ela me assegurou. Mas pergunte a si mesmo: se você tivesse concordado com as exigências deles, isso teria resolvido os problemas subjacentes ou apenas adiado a próxima crise? Gradualmente, a névoa da dúvida começou a se dissipar. Reconheci que minha recusa não se tratava apenas de proteger minhas economias. Tratava-se de romper um padrão disfuncional que era prejudicial a todos os envolvidos, incluindo Amanda, cuja dependência de resgates financeiros a impedia de desenvolver resiliência financeira. No meu segundo mês de terapia, o Dr. Lewis sugeriu que eu participasse de um grupo de apoio para adultos que enfrentavam relacionamentos familiares difíceis. Lá, conheci outras pessoas que haviam enfrentado dificuldades semelhantes, pessoas que estabeleceram limites com pais, irmãos ou familiares e superaram as tempestades emocionais resultantes. Ouvir suas histórias proporcionou perspectiva e validação. Clara se recusou a continuar financiando os fracassos empresariais em série do irmão. Michael se recusou a ser o plano de aposentadoria da família para pais que gastavam em vez de poupar. Jennifer parou de ser fiadora de empréstimos para um primo com histórico de inadimplência. Nenhuma dessas decisões foi tomada de ânimo leve, e todas resultaram em conflitos familiares. Mas muitas acabaram levando a relacionamentos mais saudáveis depois que a crise inicial passou e novos padrões foram estabelecidos. Com esse apoio e terapia contínua, gradualmente encontrei paz com minha decisão. A culpa diminuiu, substituída por uma crescente sensação de força pessoal e clareza sobre meus limites. Redirecionei a energia emocional anteriormente consumida pelo drama familiar para o autocuidado e o crescimento pessoal. Juntei-me a um grupo de caminhadas de fim de semana, redescobrindo meu amor pela natureza, que havia sido deixado de lado durante anos de existência focada no trabalho. Inscrevi-me em um curso de fotografia que eu desejava há anos, mas nunca tinha arranjado tempo para fazer. Reencontrei amigos da faculdade que tinham se afastado da minha vida enquanto as obrigações familiares assumiam o centro das atenções. No trabalho, livre do estresse de antecipar a próxima crise financeira familiar, encontrei uma nova energia criativa para meus projetos. Minha equipe notou a diferença, comentando sobre minha maior presença e engajamento. 6 meses após o confronto, recebi um feedback excepcionalmente positivo na minha avaliação de desempenho, com meu diretor observando minha maior presença de liderança e visão estratégica. Minha vida pessoal também floresceu. Através do grupo de caminhada, conheci Benjamin, um arquiteto paisagista com uma confiança serena e um forte senso de limites pessoais que me atraíram e me tranquilizaram. Nosso relacionamento se desenvolveu lenta e cuidadosamente, com comunicação aberta sobre expectativas e respeito mútuo pela independência de cada um. Quando finalmente compartilhei minha situação familiar com ele, sua resposta foi de apoio, sem julgamentos. Famílias são complicadas, disse-lhe simplesmente. Estabelecer limites não significa que você não as ama. Significa que você as ama de uma forma mais saudável.
8 meses depois do confronto, recebi uma mensagem inesperada da minha mãe: seu pai e eu gostaríamos de jantar com você no próximo fim de semana, só para conversar. Depois de consultar o Dr. Lewis, aceitei com parâmetros claros, um restaurante em vez da casa deles, um limite de tempo de 2 horas e um acordo de que Amanda não estaria presente para essa conversa inicial. O jantar foi constrangedor no início, com tópicos cuidadosamente neutros preenchendo o silêncio, notícias do bairro, o tempo, a partida de golfe do meu pai. Por fim, minha mãe abordou o assunto que todos nós estávamos evitando. Sentimos sua falta, Diana, disse ela baixinho. Estes meses têm sido difíceis. Eu também senti sua falta, respondi honestamente. Mas eu precisava desse tempo para esclarecer meus limites. Meu pai pigarreou, incomodado. Sua mãe e eu andamos pensando um pouco. Talvez esperássemos demais de você. Não foi bem um pedido de desculpas, mas foi mais um reconhecimento do que eu esperava. A Amanda está trabalhando com um consultor de crédito, acrescentou minha mãe. Ela consolidou parte de suas dívidas e conseguiu um emprego em uma seguradora. É um nível básico, mas é um começo. Que bom ouvir isso, eu disse, genuinamente satisfeita. Como ela está emocionalmente com tudo isso? Tem sido difícil, admitiu meu pai, mas ela está demonstrando mais responsabilidade do que esperávamos. A conversa continuou cautelosa, testando novos limites e interações. Evitamos discussões financeiras detalhadas, concentrando-nos em reconstruir a comunicação básica. Quando nos despedimos, minha mãe me abraçou forte e sussurrou: estamos tentando nos entender, Diana. Não é fácil, mas estamos tentando. Nos meses seguintes, estabelecemos um relacionamento novo e mais comedido. Eu os visitava para jantares ocasionais, mas mantive minha vida separada e minha independência financeira. Quando surgiam assuntos financeiros, eu redirecionava a conversa ou estabelecia limites claros. Se meus pais ou Amanda começassem a cair em velhos padrões de expectativa, eu, com calma, mas com firmeza, redefinia os limites. Meu relacionamento com Amanda continuava sendo o mais complicado. Durante um café, 3 meses após minha reconciliação inicial com nossos pais, ela oscilou entre o ressentimento e o respeito relutante. Sabe, no começo eu te odiei por não me ajudar, admitiu. Achei que você estava sendo egoísta e maldoso. E agora? Perguntei cuidadosamente. Ela suspirou. Agora estou começando a ver que talvez eu precisasse chegar ao fundo do poço. A consultoria de crédito realmente ajudou. Estou aprendendo coisas que deveria ter aprendido anos atrás, e ter um salário fixo parece, sei lá, estabilizador de alguma forma. Fico feliz em ouvir isso, eu disse sinceramente. Não me entenda mal, acrescentou ela rapidamente. É uma merda ter que controlar cada centavo e ver meus amigos fazendo coisas que eu não posso pagar. Mas acho que ser adulta é isso mesmo. Em vez de oferecer dinheiro, comecei a compartilhar com Amanda o conhecimento financeiro que adquiri ao longo de anos de autoeducação, como criar orçamentos realistas, a importância de fundos de emergência e estratégias para a redução de dívidas. Para minha surpresa, ela se mostrou receptiva, até mesmo grata, por essas ferramentas práticas. Certa noite, durante um jantar no meu apartamento, ela confessou: sabe o que é estranho? Acho que te respeito mais agora que você se recusou a me ajudar do que quando você sempre foi a pessoa confiável com quem todos podiam contar. Enfrentar a mamãe e o papai exigiu coragem. A percepção dela me tocou profundamente. Ao me recusar a participar da disfunção financeira da família, inadvertidamente criei espaço para um relacionamento mais autêntico com minha irmã, baseado no respeito mútuo, em vez de papéis de cuidadora e dependente. 1 ano depois de sair da casa dos meus pais, me peguei refletindo sobre a jornada enquanto caminhava com Benjamin nas Blue Hills, nos arredores de Boston. Chegamos a um mirante com vista para a cidade e parei para apreciar a perspectiva, a distância revelando padrões que não podiam ser vistos de perto. Você está quieto, observou Benjamin. Está tudo bem? Sim, eu disse, percebendo que era verdade. Eu estava pensando em como, às vezes, ir embora é, na verdade, a atitude mais amorosa que você pode tomar, tanto por si mesmo quanto pelas pessoas que está deixando. Como assim? Ele perguntou. Quando saí da casa dos meus pais naquela noite, pensei que estava quebrando algo irreparavelmente. Mas o que realmente quebrou foi um padrão disfuncional que estava prejudicando a todos nós.
Em seu lugar, estamos construindo algo mais saudável, lento e imperfeitamente, mas real. Naquela noite, liguei para meus pais e tivemos a conversa mais honesta que tivemos em anos. Expressei meu amor por eles e meus limites inegociáveis. Eles ouviram sem se defender e, embora não concordássemos em tudo, havia uma nova base de respeito mútuo que parecia sólida e promissora. O caminho a seguir continua complexo e, às vezes, desafiador. Velhos padrões tentam se reafirmar. Novos limites exigem reforço constante. Mas, a cada mês que passa, nossa dinâmica familiar muda gradativamente em direção a interações mais saudáveis. Não vejo mais o amor familiar como algo que deve ser conquistado por meio de sacrifício e obediência. O amor verdadeiro, seja em famílias ou em outros relacionamentos, apoia o crescimento, respeita limites e quer o melhor para cada pessoa como indivíduo, não apenas como um recurso para os outros. A lição mais valiosa que aprendi é que ir embora nem sempre é o fim. Às vezes, é o começo necessário de uma história mais saudável, onde todos têm a oportunidade de se tornarem a melhor versão de si mesmos, em vez de permanecerem presos a padrões destrutivos de dependência e ressentimento. E você? Já precisou se afastar de uma situação para proteger seu bem-estar? Isso levou a mudanças positivas que você não esperava? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se você achou esta história útil, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que estabelecer limites não é egoísmo. Às vezes, é a escolha mais amorosa que podemos fazer. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, o amor verdadeiro te eleva. Ele não te esgota.